Bom, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a terceira fase da Copa do Brasil. Tivemos aí o jogo do Maracanã, Flamengo goleando, né, contra a equipe do time do Botafogo da Paraíba, administrando o resultado pelo placar de 4-2, se classificando para a sequência da Copa do Brasil, ganhando no Maracanã. E tivemos aí o Flamengo com reservas, né, inclusive, né, o time do Flamengo poupando seus titulares para a disputa do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo tem começo arrasador, marcando 2 gols em 6 minutos e garantindo a vaga, sendo superior no jogo. Então temos aí, né, os gols do Flamengo, inclusive, Danilo, Pedro, Varela e Cebolinha. E para a equipe do time do Botafogo da Paraíba, Rodrigo Alves e o Henrique Dourado fazendo os gols para a equipe do time do Botafogo da Paraíba. Então o Flamengo construiu esse resultado sem sustos da equipe do técnico Felipe, da equipe do Felipe Luiz, melhor dizer aí para vocês. Então temos aí o Flamengo conseguindo construir resultado logo no início, se classificando para a sequência da competição. Então, vamos falar aqui muito sobre esse jogo para vocês. Mas antes disso, pessoal, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal. Também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e às 11 da manhã de todo sábado pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanha pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, também acompanhando pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, é claro, na Dial 98,7 FM, na Dial 98,7 FM, falando muito sobre as informações do seu clube do coração em primeiro lugar, sobre o futebol do Rio, o esporte e, em geral, é claro, da seleção brasileira, falando de tudo o que está acontecendo dos bastidores também do futebol, também de outros esportes, é claro, para você conferir os nossos comentários e também pelas informações, tá bom? Muito obrigado pela companhia. E vamos falar aqui sobre a situação do time do Flamengo, que bastou um começo arrasador, que o Flamengo acelerou o passo no início, né? E fez 2 gols, 6 minutos, em 6 minutos, conseguindo construir a sua classificação rapidamente. A equipe do técnico Felipe Luiz foi superior o tempo todo, e apesar de alguns sustos, né? De ter levado alguns sustos, né? Mas venceu contra a equipe da equipe do Botafogo da Paraíba pelo placar de 4-2 na noite dessa quarta-feira. Danilo, Pedro, Varela e Cebolinha balançaram as redes para a equipe do time da Gávea, e o Henrique Dourado e Rodrigo Alves marcaram os gols para a equipe do Botafogo da Paraíba. Então, temos aí o adversário, os adversários, lógico, que temos aí o sorteio das oitavas de final, que ainda não temos data ainda, né? Que vai ter aí um sorteio, vai ser realizado lá na sede da CBF ainda no Rio de Janeiro, que não teremos data ainda a definir. O Flamengo, meus amigos, construiu um resultado, meus amigos, de forma natural e não viu a vaga ser ameaçada em momento nenhum da partida. E apesar dos 2 gols da equipe do Botafogo da Paraíba, foi recompensado no começo do jogo com os 2 gols em 6 minutos, né? O Danilo, né, após o bate-rebate na área, em cobrança de escanteio, e o Pedro, depois de uma boa jogada coletiva. E a produção ofensiva continuou, e o Varela ampliando a vantagem no placar de 3-0, e com 3 gols de vantagem o marcador, os jogadores naturalmente pisaram um pouco no freio, né? E a equipe paraibana diminuiu com o Henrique Dourado, aproveitando um bom passe do Henrique Honório, como exemplo do Gabriel Honório, melhor dizendo, né, do jogador Gabriel Honório. E o Belo, né, como é chamado lá a equipe do Botafogo da Paraíba, até ameaçou no começo do segundo tempo, colocando a bola na trave, mas a superioridade técnica não deu nenhuma chance para azar, e o Flamengo decretou a classificação com um gol de Cebolinha, né, com o gol do jogador Everton Cebolinha, para fazendo o gol, a classificação da equipe do time do Flamengo, né, com a vantagem confortável, né? E o último gol da noite veio em um bonito chute do Rodrigo Alves, mas o rubro-negro soube controlar os minutos finais para garantir essa vaga na Copa do Brasil, fazendo os gols. E no caso do ceifador, né, do ceifador Henrique Dourado, né, ex-Flamengo,
né, que fez uma comemoração no mínimo diferente para vibrar com o gol marcado na noite desta quarta-feira, né, conhecido como ceifador, né, lógico, né, por conta da sua comemoração, em que fez uma meia ceifada, digamos assim, né, que ele respeitou, né, ele fez a comemoração característica, né, e depois pediu desculpas para o torcedor, né, ele jogou na equipe do time do Flamengo em 2018 e no, ele, come- e ele jogou na equipe do Flamengo, inclusive, né? E ele jogou no Flamengo em 2018 e 2019, né? E hoje é um dos destaques da equipe do Botafogo da Paraíba. E também teve a passagem dele pelo Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Então, e já também pelo lado do Flamengo, no atual momento aí do Flamengo, Pedro, que fez o primeiro jogo inteiro, né? Desde que retornou de lesão que sofreu no ano passado, em setembro. Antes, né, desta quarta-feira, ele, o Pedro, inclusive, havia feito 10 jogos desse ano, 6 entrando no decorrer dos jogos, 4 sendo titular da equipe, mas saindo no meio do segundo tempo. Então, o atacante marcou o segundo gol do Flamengo na partida e chegando à quinta bola na rede na temporada. Então, Pedro voltando a ser o Pedro dos velhos tempos, né, marcando os gols e decidindo a parada. Então, temos aí o Flamengo tendo aí agora, pensando agora no Palmeiras, né? Palmeiras lá no Allianz Parque, né? Tentando conseguir um resultado positivo para tentar chegar no Palmeiras aí na competição. Então, Palmeiras e Flamengo, clássico brasileiro, às 4 horas da tarde desse domingo, no estádio do Allianz Parque, em São Paulo. E a equipe do Botafogo da Paraíba, na Série C, vai encarar contra a equipe do time do Retrô a partir das 15 horas no estádio do Almeidão. Tá certo, pessoal? Então temos aí esse jogo na Série C do Campeonato Brasileiro e o Flamengo, né, na Série A, né, tentando conseguir aí uma vitória contra o Palmeiras, pensando no Palmeiras para tentar conseguir buscar uma vitória importante na competição do Campeonato Nacional. Certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo aqui no Conversas Torcedor para vocês. Muito obrigado pela companhia, meus amigos. Se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixem o seu like e o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube e também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso programa Conversa de Torcedor Notícias no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, terça e quintas-feiras, 18 horas, e também no nosso programa ao vivo de todo sábado a partir das 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega no seu coração, e também acompanha pelo site radioNSC.com e também pela Rádio Net e também no YouTube do Conversa de Torcedor, é claro, falando muito sobre o futebol carioca, também do futebol internacional, do esporte em geral e também pela seleção brasileira. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera.